Seja bem-vindo. Mantra 91819715. Sequência numérica de Grigory Grabovoi. Tudo já deu certo. Utilize esse mantra quando você estiver prestes a realizar um projeto, quando você estiver aguardando um resultado, ou quando estiver necessitando de algo que precisa de uma resolução 100% de maneira saudável e segura. Faça uma respiração calma e profunda. Agora, visualize a sua meta, o seu objetivo realizado. Respire e repita esta sequência numérica por pelo menos 3 vezes ao dia. 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7,
5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 9, 8,
9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5, 9, 1, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 5. Agora você vai retornando lentamente. Mágicas e transformações profundas irão acontecer com você durante esses 3 dias. Então fique atento. Tudo o que estiver acontecendo à sua vida, ao seu redor. Gratidão.